Abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 8 do Evangelho escrito por João. E nós vamos ler alguns versículos, e eu vou pedir a você o seu entendimento, porque depois da leitura serão apagadas as luzes ali da nave do templo, com o objetivo, com o propósito de você não se distrair durante a mensagem, com alguém se mexendo, com alguém andando para um lado. O objetivo realmente é você focar aqui na mensagem, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Quantos creem assim? Amém. Graças a Deus. Todos encontraram o Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 1. Amém? Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Eu estou lendo a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele sentou e ensinou. Então os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato do adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha e, ao fazê-lo, dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele que de vocês nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Agora acompanhe comigo, por favor, irmãos, o versículo 31 a seguir. 31 a seguir. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles, nunca fomos escravos de ninguém. O que quer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado, e o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Agora, por favor, versículos 41. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Eles responderam: não somos filhos ilegítimos. Retrucaram: o próprio Deus é o nosso pai. Agora, versículo 43. Por que vocês não entendem o que eu digo? E por que não conseguem me ouvir? Pois são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar do pecado? E uma vez eu lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Versículo 47. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertence a Deus. E aí o versículo 48 ele diz: samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus: não temos dito desde o início que estás possuído de demônio? Podemos assentar, dando graça ao Senhor. Apaga para mim. Você pode dar glórias a Deus, irmão? Você pode glorificar a Deus por essa palavra?
Amém? Eu chamo a sua atenção, irmãos, nesta oportunidade. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, você prestasse atenção comigo, que nós estamos estudando desde o capítulo 1 do Evangelho de João, amém? Amém? E é interessante que do capítulo 2 à frente, até o capítulo 7, as palavras-chave são palavras como água, vinho e pão. Mas no capítulo 8, muda, e as palavras-chave são pai, filho, servo, escravo e livre. Você percebe que o capítulo 8 há uma mudança de linguagem. O capítulo 8 há uma mudança no tratamento. E faz sentido, sabe por quê, irmão? Porque ninguém pode participar do pão, do vinho, da água que o Senhor dá, sem primeiro ser liberto por Ele. Para participar da Santa Ceia, para participar do pão do Senhor, da mesa do Senhor, é importante, é fundamental ser liberto por Ele. Mas é interessante, irmãos, que apesar do povo hebreu ser o povo escolhido por Deus, todos os evangelistas denunciam que esses eleitos eram escravos do pecado. E esses pecados são, de certa forma, prisões que o diabo, que Lúcifer usa para manter homens e mulheres debaixo do seu poder, para fazer tudo o que Satanás quer. Interessante, irmãos, que a despeito dessa realidade, nós percebemos que no capítulo 8, a palavra liberdade, ela tem um novo sentido nos lábios do Senhor. Ela tem um novo jeito de ser. Por quê? Porque é uma liberdade verdadeira, genuína, não é apenas a palavra no sentido livre. E Jesus está mostrando a eles que Jesus pode dar uma liberdade que eles nunca experimentaram. Mas eu gostaria de entender com você que diante de tal realidade, esse povo escravizado pelo pecado, é fundamental, é importante demais a gente identificar quais são os pecados que estão nos aprisionando. Quais são os pecados que estão servindo de corda, que estão servindo de armadilha do diabo para nos aprisionar e não servir ao Senhor. Hoje, Cristo, o libertador, está aqui para nos dar a carta de euforia. Por isso eu gostaria de pensar com você, a partir desse domingo, 7 domingos consecutivos, 7 domingos que eu estarei ministrando, eu quero falar com você sobre um tema muito importante. As 7 prisões de Satanás. E com base no estudo dos 7 pecados capitais. Você já ouviu falar dos 7 pecados capitais? Eu creio que sim. No 3º século, um monge teólogo, Evagrio do Ponto, ele escreveu uma lista com 8 paixões que ele encontrou na Bíblia como as paixões mais terríveis, os pecados mais terríveis, e ele escreveu em ordem crescente de gravidade. No final do século VI, o Papa Gregório reduziu de 8 para 7. E no século VII, Tomás de Aquino, ele, além de fazer isto, ele também alinhou com a gravidade dos pecados. Mas foi em 1599 que Peter Binsfield, ele fez uma ligação, e ele entendeu que há uma ligação dos pecados capitais com demônios, que eram adorados nos cultos. Ele entendeu que havia uma ligação entre os pecados capitais cometidos pelos homens com os demônios adorados. Deixa eu lhe dizer, o primeiro e grande pecado capital que eles relacionaram é o pecado do orgulho. E é interessante que esse pecado do orgulho está ligado e é manifestado pelo próprio Lúcifer. Depois, em segundo lugar, o pecado da inveja, operado por um demônio chamado Leviatã. Também o pecado da preguiça, operado por um espírito chamado Belfegor. O demônio da ira, o pecado da ira, operado por um demônio chamado Azazel. A luxúria, por um espírito chamado Asmodeu. O pecado da gula, operado por um demônio que era adorado, veio da palavra Baal-Zebub ou Beuzebu, o príncipe dos demônios, que opera sobre a pessoa, levando ela para a gula.
e também um espírito, uma divindade, um demônio adorado na antiguidade, que era chamado de Mamon, que opera o pecado da ganância na vida das pessoas. Eu convido você para nós identificarmos o primeiro pecado capital e entendermos o impacto que ele tem na nossa vida. E que pecado é esse? É o pecado do orgulho, é o pecado de Lúcifer. O primeiro pecado capital na lista dos 7 pecados capitais é sem dúvida o pecado do orgulho. Sabe por quê, irmão? Porque ele é o mestre dos pecados, é o maior dos pecados. Ele opera e se vale de todos os demais pecados. Você acompanhou comigo que no versículo 32, Jesus fala para os judeus: vocês conhecerão a verdade e a verdade os... Imediatamente os judeus falam para Jesus: escuta, que negócio é esse de libertar? No mesmo momento, os judeus respondem para Jesus: espera aí, nós não precisamos de libertação, nós nunca fomos escravos de ninguém. É interessante, irmãos, que apesar da degradação moral que eles viviam, eles mantinham-se em alta conta. No texto que nós lemos, eles dizem para Jesus: espera aí, veja bem, nós somos descendentes de Abraão, versículo 33. No versículo 41, os judeus dizem para Jesus: não, pera, tu não está entendendo, Jesus. Tu não está entendendo, o pregador de Nazaré. Nós somos filhos, Deus é o nosso próprio Pai. Mas enquanto eles se tinham em alta conta como filhos do próprio Deus, Jesus olha para eles e diz: vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão sabendo de nada. No versículo 44, Jesus faz uma das declarações mais pesadas dos evangelhos. Jesus olha para aquela multidão, aqueles líderes que estavam ali, aqueles homens corruptos, e diz para eles: o vosso pai é o diabo, e vocês estão mentindo, porque estão fazendo a vontade do vosso pai. É fácil perceber que há uma disparidade muito grande sobre o que eles achavam de si mesmos e o que Jesus via neles. É interessante, irmãos, que aqueles homens que ouviam as palavras de Jesus, os discursos de Jesus, no coração deles, eles julgavam que não precisavam daquilo. Eles estavam ouvindo as palavras de Jesus e talvez algum deles disse assim: não, isso aí não é para mim, isso aí é para outro, para mim eu não preciso disso. E por que eles não precisavam, julgavam não precisar? Porque os seus corações estavam aprisionados pelo orgulho. O coração deles estava abarrotado de orgulho. O pecado do orgulho é terrível, irmão. E esse pecado é tão terrível que ele levou um anjo chamado Lúcifer, um ser de luz, a cair. O orgulho é vaidade, é altivez, é soberba. O orgulho é a pretensão, é a arrogância, é a imodéstia. O orgulho é a vanglória, é a ostentação, é o alarde. O orgulho é terrível, irmão. O orgulho faz com que a pessoa orgulhosa se ache melhor e acima dos outros. O orgulho faz com que a pessoa orgulhosa tome decisões erradas, porque ela se tem numa alta conta. Eu vou pedir opinião para alguém? Eu vou pedir conselho para alguém? Jamais. Eu sou acima de todos. Quem poderia me dar um conselho? A pessoa orgulhosa não se importa com as opiniões, considera todas os demais inferiores. O orgulhoso não aceita repreensão, somente elogio. Porque ele pensa, todo orgulhoso pensa: o mundo gira ao meu redor. Segundo os antigos, o orgulhoso é possesso pelo próprio Lúcifer. Tem o espírito do próprio Lúcifer. Se não der para dizer aleluia, diz aleluia, mas diz alguma coisa. O orgulho nos afasta de Deus. O orgulho nos afasta de Deus e nos aproxima do diabo. O orgulho nos afasta do bem e nos aproxima do mal. A Bíblia nos diz: sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmãos, acompanhem comigo.
A Bíblia nos fala de um homem que deixou Satanás encher o coração dele a tal ponto que Deus o condenou a viver pastando no campo como um animal. A Bíblia nos diz em Daniel 4:29, acompanhe comigo, olha só. Quando passeava sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei Nabucodonosor e disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda quando estava a palavra na boca do rei, a voz do céu bradou e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens. A tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E sabe o que é pior? Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre o Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu cabelo como penas de águia, e as suas unhas como das aves. Isso não é uma historinha de carochinha, não, isso é fato bíblico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Infelizmente, nos nossos dias, irmãos, centenas de pessoas estão vivendo como animais, para não falar uma outra palavra que você sabe qual que é. Aprisionados pelo espírito de Lúcifer, o espírito da vaidade, o espírito da soberba, o espírito do orgulho. Nem todo jovem que vive nas drogas precisava viver assim, mas em muitos casos foi o orgulho no coração dos pais ou no coração dos filhos, que não lhes deixou pedir perdão uns aos outros, e eles caminharam para um sentimento de amargura, e hoje vivem no vício maldito. Nem todo casamento precisava terminar assim, mas o orgulho no coração do cônjuge o impede de se humilhar e pedir perdão, e aceitar que o outro cônjuge tem os mesmos direitos, tem a mesma importância. Sendo assim, a falta da humildade leva o casamento à ruína. O orgulho cega a pessoa a tal ponto, que com o passar do tempo a pessoa chega a dizer, como diz lá no Salmo 10 e verso 4, por causa do orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: Deus não existe. Eu preciso lhe dizer, se o desejo que alimenta o pecado da ira é de agredir as pessoas, se o desejo que alimenta o pecado da inveja é de rebaixar, é de humilhar as pessoas, se o desejo que alimenta o pecado da preguiça é de não fazer nada o dia inteiro, se o desejo que alimenta o pecado da avareza é de possuir cada vez mais, se o desejo que alimenta o pecado da gula é comer apenas pelo prazer de comer, se o desejo que alimenta o pecado da luxúria é se entregar a todo tipo de prazer sexual, o desejo que alimenta o orgulhoso é sim o pecado, o desejo que alimenta o orgulhoso é um desejo de superioridade, muitas das vezes até mais do que Deus. Mas eu quero lhe dizer que ainda há esperança. O capítulo 8 do Evangelho de João foi escrito exatamente isso, para nos dizer que existe esperança, para nos dizer que a solução para os nossos problemas é conhecer a verdade. E João escreveu dizendo a palavra de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas você deve perguntar, qual é a verdade? E eu vou lhe responder, a verdade é que Jesus já venceu o diabo, e que todo aquele que nele crê também vencerá. A verdade é que o diabo está até hoje trabalhando para nos tragar, mas Jesus está do nosso lado nos protegendo. A verdade é que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A verdade é que se nós estivermos pertinho de Jesus, não importa quanto o diabo tenha raiva de nós. E eu uso uma frase do pastor Hernandes que diz que
mais pior do que estar próximo do diabo é estar longe de Deus. Então fique pertinho de Jesus. Eu preciso lhe dizer que, ainda que você esteja vivendo uma vida escravizada pelo orgulho, e isso tenha gerado inúmeros problemas na sua vida, hoje é o dia da sua vitória. Está escrito, o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos... Esta verdade é Jesus. E hoje Jesus está revelando para você, está revelando aonde você está caindo, está revelando por qual das 7 portas o diabo está entrando na sua vida e na sua casa. E ele está revelando. Por que ele está revelando? Porque ele quer te humilhar? Quer fazer você sair daqui cabisbaixo? Óbvio que não, claro que não. Ele está revelando porque ele quer, através da sua vida, na sua vida operar. Quer lhe orientar a fechar essas portas e vencer esse demônio terrível, esse Lúcifer terrível que está operando na sua vida. O evangelista deixou bem claro para todos nós que Cristo é o nosso libertador. Ele pode e Ele quer nos libertar. E Jesus disse, no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, que promessa maravilhosa, irmãos. Lucas, o evangelista Lucas registra no capítulo 4, 19, dizendo: Jesus veio apregoar liberdade aos cativos, ele veio dar vista aos cegos, ele veio pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa liberdade em Cristo nos fará viver uma vida infinitamente melhor. Cristo nos ensina a ser humilde. Ele ensina que existem grandes promessas para os humildes na santa palavra de Deus. Jesus nos ensina em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É por isso que em alguns momentos você encontra tantas pessoas desesperadas, sem paz. Estão sem paz porque não têm a humildade no coração, não tem a humildade de Jesus no coração, não tem as palavras de Jesus no coração. Em Mateus 18:4, Jesus pega o menino no colo, os discípulos estão brigando para saber quem é maior. Ainda bem que aqui no Moriá nós não temos esse problema. Jesus pega uma criança no colo e diz assim: quem de vocês não se tornar humilde como essa criança? Que se vocês não se tornarem humildes com esse menino, não poderão entrar no reino dos céus. O maior no reino dos céus é o menor aqui. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. O sábio diz em Provérbios 22:4, que o galardão da humildade e do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. Isso quer dizer que nem todo mundo que se acha grande vai terminar grande. Tem muita gente pequenininha, humilde, com o coração esvaziado de orgulho, que a cada dia Deus o prospera. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja que estava em Colosso, ele diz aos irmãos: não façam nada por contenda, e nem por vanglória, mas tudo o que fizerem, façam por humildade, e cada um considere os outros superior a si mesmo. Eu digo a você que, ainda que o seu coração esteja tão cheio de orgulho, quanto o inferno está cheio de almas, a voz de Jesus brada do céu sobre a sua vida, dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez hoje você esteja escravizado pelo orgulho. Você vai me dizer: pastor, como é que eu sei que eu estou escravizado pelo orgulho? Você vai conseguir identificar. Se você ofende e não consegue pedir perdão, cuidado. Talvez no seu coração não é Jesus que mora, mas é o diabo que está morando aí, é Lúcifer. Se você pisa nas pessoas com facilidade e não sente nenhum remorso no seu coração, cuidado. Talvez o seu coração esteja sendo uma habitação de Satanás. Se você não aceita ser repreendido, cuidado.
Talvez o seu coração esteja sendo um paiol, esteja sendo uma dispensa de orgulho. Se você só faz as coisas para receber elogio e não aceita em nenhum momento uma crítica, cuidado. Talvez o seu coração não é tão humilde assim. E você esteja sendo orgulhoso e Por que o orgulho é tão terrível, irmão? Por que o orgulho é o maior pecado? Por que o orgulhoso tende a morrer no orgulho? Porque se alguém disser para ele que ele é orgulhoso, o que ele faz? Ele diz: é mentira, eu não sou orgulhoso. Todos os demais que nós vamos pregar aqui nos domingos, os 7 pecados capitais, baseados em João 8,32, todos os demais, se você pregar uma mensagem dessa para eles, se você pregar uma mensagem dessa para a pessoa que é iracunda, que muitas das vezes é usado pelo demônio na ira, ela vai dizer: é verdade, pastor, quando eu fico irado, eu perco a cabeça e eu quebro tudo e eu bato, eu me arrependo depois, mas falar isso para o orgulhoso, ele diz: é mentira, eu não sou assim, eu sou humilde. Está certo que tem vezes que eu piso em cima das pessoas e humilho elas cada vez mais. Como é que eu sei, irmão, se eu sou orgulhoso? Se eu sinto prazer em humilhar as pessoas, o meu coração está cheio de orgulho. Há 2000 anos atrás, no templo em Jerusalém, haviam centenas de judeus do mundo inteiro ouvindo a pregação de Jesus, e Jesus dizia: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Só que muitos deles pegaram em pedras para o apedrejá-lo. Centenas dele quiseram matá-lo. Poucos deles sangraram o seu coração, abriram o coração para que aquela palavra entrasse no coração deles. Por causa do orgulho. Não, pastor, essa palavra não é para mim. O meu casamento está ruim por culpa da minha esposa. Meu casamento está ruim por culpa do meu esposo. Meu filho saiu nas drogas porque ele quis. Eu fui demitido da empresa porque a empresa era ruim. Eu saí da igreja porque a igreja era ruim. O orgulhoso sempre tem um lugar para apontar o seu dedo. Eu quero dizer para você que hoje não é diferente. A voz de Jesus continua ecoando no nosso meio, dizendo: aqui dentro desse lugar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E qual é a nossa decisão? Rasgar o coração e se esvaziar desse orgulho e suplicar a humildade bendita de Jesus, ou atirar pedras? Talvez você pode jogar pedras, as pedras da indiferença, não estou nem aí para a mensagem, as pedras da crítica, o pastor está falando sempre que ele não sabe a minha situação, as pedras da responsabilidade, o problema não é meu, o problema é do outro. Ou você pode jogar pedras como eles queriam jogar, ou você pode rasgar o coração e dizer: Jesus, me liberta desse orgulho, me faz um crente humilde, Jesus, uma pessoa humilde, que não busca a própria glória, mas busca a glória de Deus, que não quer apenas o próprio bem, mas quer o bem dos outros, que consegue sim se abaixar para ajudar alguém, que consegue sim pedir perdão quando erra, que consegue reconhecer: eu errei, você tem razão, me perdoa. Você vai me perguntar: para que eu quero ser livre? Por que eu tenho que ser livre do orgulho? Você quer ser livre, você tem que ser livre, você precisa ser livre, nós precisamos ser livre para orar com fervor. O orgulhoso não ora. Sabe por que o orgulhoso não ora? Porque o orgulhoso não se dobra, e para orar nós precisamos nos prostrar. O orgulhoso não se dobra para ninguém. Nós precisamos ser livres para adorar com amor. Por que o orgulhoso não adora, não levanta a mão? Porque a única entidade que o orgulhoso adora é ele mesmo. Ele vai no espelho e canta parabéns para ele mesmo. Quando ele fala de alguma coisa, ele fala: mas o centro é ele. Depois que eu vim para cá, as coisas mudaram.
Quando eu saí, elas se acabaram. Por quê? Porque o centro, o bom de tudo era Ele. Mas Cristo quer nos libertar para nós adorarmos a Ele. E alguém deve dizer: Deus me libertou, dou graças porque estou livre da idolatria. E não sabe que muitas das vezes os ídolos saíram de dentro de casa, mas permanece dentro do coração. E o pior ídolo que uma pessoa pode ter é ele mesmo. Olhar para si e dizer: eu gosto muito de mim. Nós precisamos ser livres dessa idolatria, desse orgulho, para servir com valor, para perdoar como o Senhor, para estudar com vigor, para evangelizar com destemor, para ser livre, para ser agradecidos ao Criador, para ser humilde como Salvador. Você nunca vai ver um orgulhoso dobrar o joelho e dizer assim: ó, obrigado pela vida, Senhor. Mas quando ele tiver falta de alguma coisa, você vai ver ele vir para o templo e dizer: como é que é, Deus? O Senhor vai me dar ou não vai? Porque eu mereço. Você dificilmente vai ver alguém chegando: Senhor, estou passando por dificuldade, mas eu te agradeço, porque Tu és o Senhor da minha vida. Ele vai dizer: como é que é, Deus? Que autoridade é essa que Tu tens para me fazer passar por isso? A humildade faz a diferença na vida de alguém. A humildade faz a diferença na vida do crente. Se você está cansado de viver uma vida de orgulho, já sofreu demais com esse mal, sua família foi destruída, seu trabalho foi destruído, hoje você pode confessar esses pecados para Jesus. Hoje você pode rasgar o coração e dizer para Jesus: Jesus, eu confesso que o orgulho tem tomado conta do meu coração, e eu preciso dizer a você que Jesus está aqui, e Ele está aqui para perdoar os seus pecados, e para libertar você desta vida de miséria. Jesus quer libertar, quer transformar, quer renovar, mas depende de você. Depende de você. João 8,36, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fique de pé, eu quero orar com você. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre é não dever nada para ninguém. Livre para servir a Deus. Ser livre é não carregar nenhum fardo de pecado nas costas. Ser livre é poder orar e adorar quando quiser. Ser livre é poder orar e clamar quando quiser. Ser livre é poder ajudar. As pessoas estão amarradas, aprisionadas pelos 7 demônios que operam nos 7 pecados capitais. Eu não sou endemoniado, pastor, mas você pode ser um prisioneiro de Satanás. Nem todo aquele que não é possesso, pode não ser possesso, mas é influenciado. Quando você quer ajudar alguém, mas dentro do seu coração entra aquele sentimento de ganância, você pode não estar possesso, mas está sendo influenciado pelo diabo. Quando você sabe que errou, quando você sabe que a solução é pedir perdão, é se reconciliar, e você se mantém na sua posição, você está sendo usado por Satanás. Só que Deus colocou essa palavra no meu coração, para que você conheça a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Porque Deus quer que você saia daqui livre hoje. Porque Deus marcou esse dia de hoje, para que você tenha uma nova vida nesse dia de hoje, dia 4 de agosto. Ele marcou essa data, para que você tenha uma nova vida, uma vida tranquila. Trabalhe no seu trabalho, faça o seu melhor, mas não fique preocupado com os resultados, não fique preocupado se você vai ser promovido ou não. O humilde aceita aquilo que Deus dá. Se você, o arrogante, o orgulhoso, o altivo, não pode ver alguém ter um tênis melhor, ele é obrigado a se sacrificar para comprar um ainda melhor, ele tem que ser o topo. Mas o humilde, ele
agradece a Deus pelo que tem, e ele trabalha e diz: se Deus assim quiser, se Deus abençoar, eu poderei comprar um outro, mas isso para a glória do nome de Jesus. O humilde é aquele que canta, que prega, que louva, que exalta, mas não para a sua glória, para a sua promoção, mas sim para a glória de Deus. Nós estamos numa sociedade orgulhosa, cheia de Satanás, com o coração inundado pelo diabo, de forma que as pessoas passam a maior parte do tempo investindo o tempo na divulgação da sua glória, menos na sua própria formação. Investindo o tempo para divulgar os momentos em família, menos aproveitando o momento em família. Feche os seus olhos. Comece a falar com Jesus, irmão. Ele está aqui. Se você abrir o coração, vai sentir que Ele está aqui. Ele marcou esse encontro. Ele sabia que você vinha. Ele sabia. Essa palavra não é para quem não está aqui, é para quem está aqui. Essa palavra não é uma palavra de ira, de revolta. Eu não estou irado nem revoltado. Meu coração está cheio de amor pela sua alma. Essa palavra é uma palavra de cura, de libertação, de transformação. Você pode, se você quiser, se o Espírito Santo mover o seu coração, sair do seu lugar e ir até a pessoa que você feriu, ofendeu, e dar um abraço nessa pessoa. E você pode orar junto com ela. Junto com ela. Você pode dizer para ela: me perdoa, por favor. Eu fui arrogante. Mas hoje Deus falou comigo, eu quero ser humilde. Eu vou descer. Eu vou convidar os obreiros para vir aqui comigo. Eu quero dizer para você que aqui não tem ninguém maior que ninguém, irmão. Só tem um, que é Jesus. Ele é o maior de todos nós. Eu quero pedir para você estender as mãos para cá e você vai orar por nós, líderes e obreiros. Você vai orar. Você vai orar. Nós estamos aqui para servir, todos nós, todos os líderes estamos aqui para servir. É verdade que a nossa humanidade muitas das vezes atrapalha, mas nós estamos aqui para servir. Estenda sua mão para cá. Ore por nós. Tira um minutinho para orar por nós. Nós vamos aqui nos curvar diante de Deus enquanto você ora por mim, pelos obreiros que estão aqui servindo ao Senhor.